Professora Sônia Barros, muito obrigado por ter aceito o nosso convite dessa conversa. E eu queria começar esse diálogo que você contasse para a gente como começa esse projeto, pensar a questão de saúde mental, racismo, o impacto do racismo na saúde mental. Acho que é importante dizer que a preocupação, né, de articular a saúde mental e população negra e a questão do racismo parte da convivência do grupo de pesquisa com você, que foi uma pessoa importante, liderança dentro da saúde da população negra. E ao trazer essa preocupação, inicialmente para mim, como colegas na Secretaria de Saúde, e formulando artigos, né, junto comigo, e trazendo para o grupo de pesquisa esta preocupação com a questão raça-cor, com o quesito raça-cor, se torna presente para o grupo, um compromisso para o grupo de pesquisa, né, que começou a publicar artigos, ver a literatura que se tinha a respeito, né, começou a se comprometer que dentro dos seus estudos teria um recorte, seja por indicador, por categoria de análise, enfim, de alguma forma, o recorte raça-cor. Mais especialmente, este projeto, do qual essa filmagem é uma parte, né, desse projeto, ele nasce de uma procura que foi feita, a Maria Lúcia, né, da AMA Psique, nos procurou no grupo de pesquisa, trazendo a questão que ela estava vivenciando dentro de um serviço CAPES infantil, uma preocupação que era, assim, existia coleta de dados do quesito raça-cor, mas não se tinha um projeto do que fazer com essa questão. Então, isso tornou um desafio para o grupo de pesquisa poder dar resposta a essa demanda, que era uma demanda do território, onde nós pudéssemos verificar quais as condições, né, da coleta, né, qual era a situação da coleta do quesito raça-cor, mas também ver o que se estava fazendo com isso, o que a equipe vinha propondo, como ela se articulava, como se enfrentava a questão da violência e do racismo, a violência racial, inclusive, né, dentro do serviço CAPES. E foi então que nós elaboramos esse projeto, tivemos a financiamento FAPESP, que foi importante para que a gente pudesse executar as fases do projeto. Executamos uma primeira fase de caracterização das crianças, perfil das crianças, e estamos concluindo uma dessas fases, que seria de produção de material informativo, do qual faz parte esse vídeo que nós estamos gravando. E ainda uma terceira fase que está sendo desenvolvida por uma aluna de pós-graduação que vai fazer do seu doutorado essa terceira fase. Acho que, resumidamente, é isso. Como é que você vê a importância de um profissional que atua no campo da saúde mental pensar a questão dos efeitos psicossociais do racismo? Veja, não tem estudos, até porque são estudos caros, que eles seriam estudos longitudinais, que deveriam acompanhar, enfim, uma fase grande de desenvolvimento, né? Crianças, pessoas, tal, mas há vários fatores que vão identificando, né, que o racismo causa danos, né? É um dos determinantes para o sofrimento mental. Agora, veja, é importante compreender que essa questão do racismo está no tecido social, né? E ela compromete a nossa visão de mundo. Na área da saúde mental, especialmente, a questão do racismo acompanha a desinstitucionalização da assistência psiquiátrica no país. Desde o século XIX, a psiquiatria foi se institucionalizando e se estruturando com crenças de que pessoas negras eram pessoas com deficiência intelectual, enfim, um dano social e que precisavam estar contidas, né? E numa psiquiatria que se estruturava com o tratamento moral de Pinel do século XVIII, ela vai dizendo que essas pessoas ociosas, vagabundas, tal, teriam que estar na ocupação dentro do hospício. E mais, a Liga de Higiene Brasileira, também fundada no início do século
XX, ela vinha com esses princípios, né, de que existia uma raça inferior, os negros, e que eles precisavam, então, estar fora da composição social. É importante que a gente conheça isso para entender que o higienismo fez parte da nossa formação como profissionais de saúde. Se não explicitamente pregando a eugenia abertamente, como naquela ocasião, mas faz parte de uma compreensão da psiquiatria e que ajudou a nos formar. Ela está tão introjetada pela formação e pelo senso comum, porque o racismo está no tecido social. Então, nós temos que estar atentos e nos perceber e perceber o outro, né? Os nossos atos, nossas atitudes, e perceber no outro a violência que o racismo traz para o desenvolvimento, principalmente falando de crianças, né? Desenvolvimento infantil e também para adultos, enfim, né? Ele agrava, ele pode provocar ou agravar o sofrimento mental. Então, é fundamental que a gente compreenda isso para poder cuidar. E a política de saúde mental ignorou isso por muitas décadas, mas não há mais como ignorar que ser diferente, louco, né, sofre discriminação e preconceito. Se agrega a loucura, a essa diferença, a diversidade, o ser negro, então é dupla exclusão, dupla agressão, dupla discriminação, duplo preconceito. Então precisamos estar atentos que o sofrimento mental pode ser agravado, né, ou determinado pelo racismo que crianças, adultos, mulheres, homens sofrem durante a sua vida, como todos os outros indicadores em relação à população negra, que é agravada pelo sofrimento mental, nas suas diversas formas e na população adulta, matando a questão do alcoolismo, né? Nós vamos conversar agora com Luciane Régio Martins. Luciane, muito obrigado por esse momento, por dedicar esse tempo a conversar conosco. Bom dia, Luiz. Luciane, o que é o conceito de racismo estrutural? Racismo estrutural é principalmente uma hierarquia social, né, que coloca as pessoas negras no Brasil em desvantagem no acesso aos direitos, os direitos fundamentais, e produzem iniquidades sociais e que vão impactar principalmente na qualidade de vida dessas pessoas. E como é que a gente tem racismo estrutural e racismo institucional? O que é o racismo institucional? Racismo institucional é a forma como o poder público, vamos pensar aí as políticas de saúde, produzem menos informações em relação aos cuidados de saúde. A gente vê que o racismo institucional, ele cria barreiras de acesso a uma qualidade de atenção e de cuidado às pessoas que são negras. Estigma, sofrimento mental e racismo, como é que esses três fatores se entrecruzam? Pelo estigma, em geral, essas pessoas têm aí um lugar inferiorizado, né, que a gente diz estereotipado, e ela pode ser discriminada, ela tem como se fosse um pré-julgamento, né, que a estigmatiza. Então, se a gente for pensar, as pessoas negras, pela barreira do racismo, elas podem, né, ter aí um pré-julgamento maior, né, inclusive ter um estigma que pode ser maior em função do racismo. Então, a gente diz uma somatória que vai, então, aumentar o estigma de pessoas que, porventura, tenham um problema de saúde mental e que sejam negras, né? Então, aumenta o estigma, aumenta a exclusão e nós precisamos alterar isso, nós precisamos criar modos, maneiras de diminuir o estigma, combater o racismo e que tem um longo caminho ainda
para ser enfrentado. Ok, Luciane, muito obrigado pelas suas explicações desses conceitos tão importantes para a gente pensar a saúde coletiva. Estamos aqui com Bruna de Paula Cândido. Bruna, muito obrigado por estar aqui conosco, por dedicar seu tempo com a gente. Muito obrigada, Luiz. Bruna, o que é racismo estrutural? No racismo estrutural, primeiro a gente precisa reconhecer que há o racismo na sociedade e que esse racismo é historicamente construído. É uma relação de inferioridade e superioridade entre grupos étnicos. Ou seja, no racismo estrutural, ele vai instruir com que toda a população negra seja excluída da sociedade, promovendo iniquidades em saúde, por exemplo, promovendo que essa população fique afastada, em lugares mais afastados, na periferia, que ela tenha menor acesso à saúde, será de uma forma que ela seja excluída e produza iniquidade. Nós estamos aqui com Cláudia Braga, terapeuta ocupacional. Cláudia, bom dia. Bom dia. Eu quero conversar com você a respeito de direitos. Como é que a gente pode começar a discutir sofrimento mental e direitos? As práticas em serviços de saúde mental atentam às questões dos direitos e às questões do racismo, em primeiro lugar, elas precisam partir do reconhecimento dessas duas questões. Outras questões que são importantes, né? Então, porque eu acho que precisa estar atento. Assim, a discussão sobre reconhecer o racismo, ela não pode parar no reconhecimento do racismo, em escutar sobre o racismo, enfim, escutar sobre as experiências de violência vivenciadas pelas crianças e adolescentes e paralisar nisso. É preciso ir para além, é preciso desconstruir o racismo estrutural dentro do próprio serviço e buscar desconstruí-lo, evidentemente, no território, né? Considerando o lugar do CAPS de produzir outras formas de relação com a experiência do sofrimento psíquico, né? Mas também, enfim, buscar enfrentar formas de opressão no próprio território. Então, daí que eu acho que é importante buscar isso que eu estava dizendo anteriormente, né, de que outros saberes, outras culturas que não é referencializada pela cultura branca, elas têm um espaço dentro do serviço, e buscar de fato, enfim, ali no território, mapear iniciativas e ações afirmativas, instituir parcerias com movimentos, com associações, com grupos que tenham pautas antirracistas, e buscar dar visibilidade para outros saberes, outras narrativas de pessoas negras em discussões para além do racismo. Acho que essa também é uma questão fundamental. Bom dia, Billy Malaquias. Billy, eu acho que poucas pessoas falam Antônio Carlos Malaquias, não? Bom dia. Bom dia, Luiz. Meu nome é Antônio Carlos Malaquias, mas o nome social, aquele que eu uso, que as pessoas que são mais conhecidas, é Billy Malaquias mesmo. Caroline Balan, bom dia. Bom dia. Muito conhecida como Carol Balan. Também. Caroline não é um nome usual. Bom, muito prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre a importância do território para a rede de atenção à saúde mental. Eu vejo da seguinte forma: o território ele é uma unidade de planejamento, acho que é legal a gente pensar dessa forma. Portanto, ele é um instrumento de planejamento central para a ação política. Ele se constitui num instrumento de gestão. E ele ganha uma importância, sobretudo nos últimos anos, porque ele é também uma possibilidade de democratização da política pública, uma vez que, no entendimento do que seja o território, o profissional, o gestor público, tem condições de incorporar a vivência que as pessoas têm desse território. O território, ele se define por um conjunto de equipamentos, públicos ou não, o que inclui a residência das pessoas, os locais de passeio, praças públicas, enfim, aquilo que compõe aquela unidade de gestão. E as relações que se processam no interior dessa unidade. Então, ele é tanto uma dimensão material, física, como é uma dimensão
socioterritorial, sociogeográfica, porque ele incorpora as relações das pessoas. Tendo esse entendimento, tendo esta compreensão do território, descrevê-lo, entendeu? A partir dos elementos que são constitutivos dele, ajuda a atuar de uma forma, de modo a aprimorar a política pública. Então, ele é, em si, um fato social e um fator social, porque ele condiciona, ele colabora para que a eficiência da política pública seja alcançada. Para a gente entender a complexidade do território de uma rede de atenção psicossocial, é preciso ir para além da área de abrangência, né? Assim como o Billy trouxe, a ação política, ela nem sempre considera os territórios de vida, os territórios existenciais da população de referência. Então, a gente precisa ultrapassar a delimitação territorial da área de abrangência e ir de encontro ao território atento à complexidade de vida das pessoas. Então, os modos de organização, de renda, de rede social, do acesso aos serviços, recursos e direitos. Nesse sentido, o trabalho na rede de atenção psicossocial, entre os equipamentos sociais e de saúde, tem que considerar aspectos culturais, demográficos, sociais, ambientais, econômicos de um determinado território. Portanto, é em rede, no reconhecimento da potência e da capilaridade das unidades básicas de saúde, serviços que ocupam os diversos territórios, em maior número, no campo da atenção psicossocial, da saúde mental comunitária e territorial, então, das UBSs e das equipes de estratégias de saúde da família, no trabalho compartilhado, então construído no plural e gerido pelos coletivos gestores, pelos conselhos gestores, para enfrentar o racismo nos processos de cuidado em liberdade. Estamos aqui com o Emiliano Camargo Davi. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa conversa. Obrigado a você, Luiz, pelo convite e a todas envolvidas nesse projeto. Quais são os desafios para os profissionais de saúde pensarem o racismo enquanto determinante de saúde na sua atenção, no seu trabalho cotidiano, no seu trabalho diário? O campo da saúde mental, ele precisa qualificar, analisar este conceito. Não para na dimensão quantitativa deste conceito. Por que estou apontando isso? Porque o cuidado em torno da raça, no campo da saúde mental, se faz nessa dinâmica, na ampliação da acepção e do conceito de raça nas relações. O cuidado em saúde mental com raça se faz tomando raça como um aspecto relacional. Tá, entendo. E fico pensando, então, nos PTS. Então, que desafios tem a temática do racismo, essa dimensão racial, então, para compor o PTS, Emiliano? PTS, a gente utiliza muito essa sigla para cá e para lá, mas um aspecto muito importante do PTS é o S dessa sigla, o projeto terapêutico singular. Como os projetos terapêuticos na saúde, em especial na saúde mental, são singulares, se o equipamento de saúde, se as equipes de saúde não compreenderem raça como um aspecto que influi, que interfere nas singularidades, esses projetos terapêuticos não são singulares. Costumo sempre dar um exemplo. Seria impossível qualquer equipe de saúde discutir, compreender, montar um projeto terapêutico sem pensar geração, idade. Eu preciso saber a idade para pensar o meu projeto terapêutico, para compor o meu raciocínio clínico. Quando a gente fizer com raça, o que a gente faz com idade, o aspecto étnico-racial estará sendo validado dentro dos nossos raciocínios clínicos, do nosso pensamento clínico.
Vou dar um pequeno exemplo. Vamos pegar um fenômeno banal, urinar na cama. Se ele urina na cama e tem 8 meses ou 88 anos, aparentemente não tem problema algum, a não ser que falte fraldas. Mas se ele urinar na cama e tiver 18 anos ou 38 anos, esse fenômeno será compreendido diferente. Vou pegar um outro exemplo. Ele tem medo da polícia. Ele é branco ou ele é preto? Faz diferença? Então, não dá para pensar um fenômeno aparentemente banal como urinar na cama sem pensar raça. Não dá para pensar um fenômeno aparentemente banal como o medo da polícia sem pensar raça. Essa ideia eu sei é bastante estereotipada, mas essa compreensão serve para qualquer pensamento em torno de saúde e saúde mental. O racismo, ele oferece algo que a professora e pesquisadora Maria Cristina Gonçalves Vicentim chama de descriançar. O racismo é um aspecto descriançável, é uma violência que promove um certo rapto do criançar. Essa compreensão permite que a gente, numa proposta antirracista, sustente o criançar. Quando a nossa prática ela é antirracista, a gente sustenta o ser criança, o devir criança. Então, quando não apenas para as crianças brancas é oferecido o vitalismo, o bem-estar, as dimensões positivas da vida, as belezas, a capacidade de circulação, quando isso é oferecido para todas as crianças das diferentes raças e etnias, a gente está fazendo uma luta antimanicomial, antirracista. Quando a gente deixa a dimensão étnico-racial na variável sombra, na perspectiva do infância, a gente não está fazendo nem luta antimanicomial, nem luta antirracista. Então, uma luta antimanicomial infanto-juvenil, ela precisa oferecer para todas as crianças o que, por vezes, é oferecido apenas para as crianças de determinadas raças. Então, não se trata de diferenciações entre este e aquele grupo, mas se trata de uma oferta igual, equitativa, para todos os grupos, para todas as crianças e adolescentes. Professor Rossano Lima, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço por estar aqui com vocês hoje nessa conversa. Rossano, qual é a importância do profissional que está em um CAPS IJ, pensar, refletir sobre a questão da medicalização? Pois é, ótima pergunta para a gente começar a conversar sobre um tema que é fundamental para quem trabalha com saúde mental e principalmente saúde mental de criança e adolescente. É importante que o profissional do serviço saiba que medicalização não é um tema puramente acadêmico, embora parte das discussões aconteça e tenha nascido no ambiente acadêmico. De uma maneira geral e tentando ser bem direto, o que a gente entende por medicalização? Medicalização é um processo, é um fenômeno pelo qual questões não médicas, geralmente questões que têm um impacto, uma origem social, questões subjetivas, individuais, familiares, escolares, elas passam a ser tratadas como questões médicas, como questões psiquiátricas, às vezes mesmo psicológicas, essas coisas, né, se misturam bastante. Então, o que acontece é que esses fenômenos passam a ser tratados principalmente pelo caminho passam a ser abordados como diagnósticos médicos, como transtornos médicos, e passam a ser abordados, passam a ser tratados frequentemente pela via medicamentosa, não é? A infância é um dos terrenos, é um dos campos onde esse processo vem acontecendo de uma maneira mais acelerada nos últimos anos, embora a medicalização não se restrinja, né, à faixa etária
infanto-juvenil. Mas hoje é muito comum a gente encontrar, principalmente na relação da criança e sua família com a escola, essa tendência a identificar qualquer tipo de questão na criança que esteja um pouco fora do esperado, né? Seja em termos de desenvolvimento, seja em termos do desempenho acadêmico, do aproveitamento escolar, ou mesmo do comportamento, como questões médicas, como questões psiquiátricas. E essa demanda, ela vai chegar direta ou indiretamente nos CAPSI. E os CAPSI, os profissionais dos CAPSI, precisam saber como respondê-las, né? Porque é importante evitar duas respostas que ficam no extremo, né? Uma resposta é a resposta de assumir o tratamento de todas essas crianças, de toda a demanda que chega, atribuir diagnósticos a todos e, em consequência, medicação a todos, isso estaria num extremo. Num outro extremo é simplesmente dizer, depois de uma rápida conversa, não tem nada, não é com a gente, vão embora daqui. Então, é importante que o profissional desses serviços conheça, né, como é que essas questões se materializam no dia a dia dos serviços, para que ela possa, de fato, esses profissionais possam, de fato, acolher o sofrimento da criança e da família, né, quando esse sofrimento está presente, mas que isso não se reduza imediata e instantaneamente a um diagnóstico psiquiátrico e uma intervenção especializada, né, com destaque para a intervenção medicamentosa. Como é que a gente enfrenta esse desafio da medicalização na perspectiva da raça-cor? Pois é, outra questão fundamental e uma questão muito pouco estudada e trabalhada hoje, Luiz, aqui no Brasil, mas mesmo fora do Brasil, né? Esse cruzamento entre medicalização e uma série de marcadores sociais da diferença, como classe social, como raça-cor, como gênero, não é? A gente conhece pouco, a maior parte dos estudos, e esse é um dos problemas, eles tratam, ou até um tempo atrás, tratavam a medicação como um fenômeno mais, a medicalização como um fenômeno mais geral, né? E cada vez mais é importante entender a medicalização não como, né, esse bloco uniforme e compacto que pode ser aplicado a tudo da mesma maneira, né? CAPs de adulto e CAPs infantil, serviços numa área pobre, serviços na área rica, crianças estudando em escolas públicas ou particulares, usuárias do SUS ou de serviços privados de saúde. Não é possível abordar a medicalização dessas populações e desses grupos, principalmente de grupos mais vulneráveis, como sendo uma coisa só. Então, acho que é fundamental que, de um lado, como eu estava dizendo mais para o início, que a gente reconheça que, de fato, né, existem determinantes sociais do processo saúde e doença que podem provocar mal-estar e sofrimento em crianças, adolescentes e a sua família, mas a gente está atento também para esse risco de transformar qualquer experiência de mal-estar em sofrimento em um diagnóstico psiquiátrico, né, desses diagnósticos psiquiátricos, porque isso acaba empobrecendo a nossa visão do que está acontecendo de fato com aquela família e com aquela criança, de quais são os fatores que estão em jogo para contribuir para aquela forma de sofrimento ou para aquela alteração comportamental que aquela criança ou aquele jovem possa estar apresentando. Mas eu queria, então, pensar nesse aspecto que você foi falando de população negra, periférica, piores condições de acesso, piores condições sociais, de desigualdades sociais, de desigualdades estruturais da nossa sociedade. Eu queria, então, colocar uma palavra aí: racismo e medicalização. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre esse tema, esse cruzamento? Pois não, esse é um dos cruzamentos fundamentais, porque se de um lado, né, racismo, a existência de racismo nas suas mais variadas manifestações, né, e o racismo estrutural
talvez seja uma das mais violentas, até porque muitas vezes ele não está tão aparente assim, tal modo que ele está enraizado, né, nas instituições. Então, o que a gente precisa, acho que o mais importante, e acho, de novo, os profissionais de saúde mental dos serviços da rede de atenção psicossocial, especificamente dos CAPS e CAPSI, né, usualmente não pensam muito a respeito dessa variante, dessa relação. Precisam passar a pensar, precisam passar a considerar isso como uma variável extremamente importante, porque, de um lado, né, racismo é um desses determinantes sociais do processo de saúde e de doença que pode levar a sofrimento mental, mais do que levar, ele pode perpetuar formas de sofrimento, né? E aí a gente se pergunta por que aquela criança não está melhorando, por que aquela família não está reagindo da maneira como a gente orientou, da maneira mais adequada que a gente avalia ser, e a gente desconsidera que esse tipo de fator é um fator importante. De outro lado, a gente tem que ter muito cuidado para que a nossa resposta ao problema não reforce o racismo. E é nesse sentido que eu estou fazendo essa advertência de que muitas vezes os diagnósticos psiquiátricos, né, e mesmo as intervenções medicamentosas, elas são usadas de uma maneira diferente entre brancos e negros e geralmente são usadas de uma maneira a produzir ainda mais estigma na população negra, consequentemente mais racismo. Acaba gerando um círculo vicioso, né? Então, é importante, os serviços de saúde, os profissionais de saúde são fundamentais como agentes para tentar romper esse círculo do racismo. Bom, Rossano, muitíssimo obrigado por esse momento aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo e por essa aula que você nos deu aqui sobre a questão da medicalização em crianças, em adolescentes, nos jovens e como é importante os profissionais estarem atentos. Obrigado. Obrigado, eu também agradeço muito pela oportunidade de estar com vocês. Um abraço. A única coisa que eu fiquei em dúvida, Bruna, é assim, como é que o profissional pode atuar? Isso eu não entendi muito bem. Como é que ele pode atuar? O profissional do CAPS-VJ, não seguindo essa lei antiproibicionista e sim na redução de danos, ele vai fazer com que a criança e adolescente negro seja visto com um olhar de amplitude, né? Vai ser considerado o histórico da criança e do adolescente, vai ser considerado onde ele mora, e a droga lícita ou ilícita que ele faz uso, né? Geralmente ilícita, no caso do CAPS-VJ, eles vão olhar para ela não apenas como um fator de querer erradicar a droga na vida dessa pessoa, mas sim como ele vai reduzir os males que essa substância faz. E não apenas isso. O que um profissional de um CAPS precisa saber sobre essa discussão racismo e saúde mental? Eu acho que precisa saber essa história, né? Precisa saber da história da psiquiatria e como a proposta da eugenia ela permanece, né? Se não tão claramente, mas ela se atualiza, por exemplo, na necropolítica hoje do governo. Esse aspecto da eugenia e da construção, a psiquiatria foi fundamental na construção do racismo estrutural, ao fornecer elementos dessa origem biomédica, né, causalidade biológica, e colocando a questão da raça negra com esse carimbo. Veja, conhecer isso significa que a gente entende, então, que a questão do sofrimento mental, da doença mental, sempre foi encarada por esse viés, né? E que nós precisamos transformar isso. Transformar por meio do conhecimento e do embate com essas concepções. Precisamos conhecer que isso faz parte, esse conhecimento termina fazendo parte da nossa formação, mas também do senso comum, né?
está no tecido social, como eu já disse, portanto, está na nossa cultura, né? Na nossa atitude e nas condutas que a gente toma. Então, precisamos ter sempre uma vigilância, vamos dizer assim, para compreender e nos perceber. Nós todos, trabalhadores, usuários, né? Também existe discriminação, existe racismo por parte dos usuários, a gente sabe, né, que isso, por estar no tecido social, é mais geral do que a gente pensa. Ao conhecer isso, reconhecemos também que existe um racismo institucional e que a instituição, ao fazer os seus projetos institucionais, não considerar esta questão, a depender do território onde está, ou sem depender do território onde está, porque a gente tem uma população numerosa, né, numerosa e que acessa o SUS, né, essa população que acessa o SUS, é preciso não só reconhecer essa população, mas como também atender especificidades. Na área da saúde mental, especialmente, a questão da violência, né, do racismo que acontece nas escolas, na comunidade, na própria instituição, entre as pessoas usuárias, entre seus familiares. É preciso estar atento, né? E como eu estava ouvindo o Gal Costa ontem, é preciso estar atento e forte, né? Então, e esses conhecimentos vão se somando, não é, Luiz? A conhecer a origem da psiquiatria, a sua contribuição e influência na formação do racismo estrutural no Brasil, ao reconhecer que as instituições também podem e são racistas, né? Ao entender que isso está na nossa cultura de formação, de educação e no nosso senso comum, nós vamos sempre estar vigilantes no sentido de reconhecer em nós e nos outros e ter projetos que possam fazer esse enfrentamento. E lembrando que isso não é só, se eu cuido de alguém aqui nesse serviço, esse alguém vive lá fora. Tem outros determinantes sociais que também precisam ser encarados para definir projetos antirracistas, pró-saúde mental, enfim, precisa estar na comunidade junto com essas pessoas, né? Nós recebemos hoje vários profissionais que nos ajudam a pensar o processo de cuidar de crianças e adolescentes em sofrimento mental, usuários dos serviços de CAPES e toda a rede de atenção psicossocial. Essas reflexões certamente nos auxiliarão a repensar as nossas ações, a repensar os nossos planejamentos, repensar as nossas atitudes na melhoria da atenção a essas crianças negros, negras e indígenas que utilizam a rede de atenção psicossocial. Meu muito obrigado a todos.